E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe, conhecido como L1, como vocês preferirem. E hoje, a bordo do Renault Duster versão Zen, modelo 2022, irei compartilhar com vocês um pouco da minha experiência no estradão, como ele se comporta no uso rodoviário. Pois bem, de antemão, esse vem equipado com motorização 1.6 Flex, famosa H4M, que rende 120 cavalos abastecido no etanol, 118 cavalos abastecido na gasolina e produz 16,2 kg de torque em ambos os combustíveis. Ah, e um adendo, essa é a versão com câmbio manual, galera. Confesso que isso é o que me chama mais atenção e, na minha opinião, deixa o carro um pouco mais sensorial, um carro um pouco mais divertido, ainda mais nessa categoria que é difícil de se ver um carro nesse porte, SUV, crossover com câmbio manual, galera. E é aquilo que eu sempre bato na tecla: o câmbio manual nessas motorizações aspiradas 1.4, 1.6, 1.8 muda totalmente o comportamento do carro, o desempenho do carro, galera. Bem, o conjunto me surpreendeu bastante, o acerto de suspensão, comportamento dinâmico, galera. Esse carro filtra muito bem as imperfeições. Ele vem equipado com um aro 16, pneus 215/65, então são aqueles pneus borrachudos mesmo, que proporciona um maior conforto. Além do mais, a calibragem da suspensão realizada aqui, galera, deixou o carro bem confortável mesmo, confesso pra vocês. E outro ponto super positivo, justamente para esse tipo de situação, é a litragem do porta-malas. São 475 litros, galera. Então, esse carro é bem bacana, é bem acertadinho para quem quer um custo-benefício, né? Eu digo custo-benefício entre aspas, porque infelizmente os preços praticados aí no nosso queridíssimo mercado automotivo, por conta da nossa desvalorização da moeda e tudo mais, dessa guerra política, galera, é um valor salgado, né? Mas é aquilo, hoje basicamente a maioria dos carros 0 km custam 100 mil reais, tá? Inclusive, eu recomendo que vocês vejam um configurador, caso vocês tenham interesse, da própria Renault, porque como toda vez que eu gravo esses vídeos, passam 2 meses, 3 meses e existem várias e várias atualizações. Eu recomendo que vocês verifiquem lá quanto que está custando no momento que vocês estão assistindo o vídeo, galera. Uma coisa que eu curti bastante desse carro é o trambulador. Os engates são curtíssimos, muito bem escalonados, galera. Olhem só, estou de quarta, vou esticar um pouquinho, quinta. Tudo muito curtinho, um encaixe perfeito, ele suga a marcha, galera. Eu achei isso muito bacana mesmo nesse carro. E outra coisa, neste exato momento eu estou aqui me aproveitando do botãozinho Eco, justamente por conta dos valores astronômicos dos combustíveis, né? Então eu estou no Eco, abastecido no etanol, e o carro está fazendo uma média de, olhem só, galera, 12,6. 2 pessoas a bordo e algumas malas, mas nada absurdo de peso, galera. O carro está relativamente leve, então 12,6 eu achei um consumo bem bacana, ainda mais observando que esse primeiro trecho da rodovia Fernão Dias é subidinha, um trecho de serra, e isso prejudica bastante no consumo. E outra, alguns pontos antes de iniciar a subida da serra, galera, eu consegui atingir 13 km por litro. Então, 1 metro divulga aí que na rodovia abastecido no etanol é uma média de 7,8, 8,5, mas confesso que dependendo da sua tocada, galera, dá pra fazer uma média superior. Então, por experiência própria e também em conversa com alguns proprietários, posso compartilhar com vocês que esse carro abastecido no etanol, no perímetro rodoviário, vocês conseguirão fazer uma média
de 9 a 12. Já na gasolina, coloquem uma média de 11,5 a 14, galera. Mas é aquilo que eu sempre bato na tecla. Tudo dependerá do seu modo de tocada. Se você é uma pessoa que dirige no modo hardcore, né, o pezinho de bigorna, esticando todas as marchas, ou de uma maneira mais civilizada, respeitando aí a faixa útil de torque, trocando antes dos 3.000 giros, de buenas, né, galera? Outra coisa, a geografia do local que você está percorrendo, por exemplo, esse início da Fernão Dias não é muito benéfico para quem está tentando fazer uma boa média de consumo. Entretanto, caso você pegue um carro como esse aqui, esse carro mesmo, e ande aí pela rodovia dos Bandeirantes, você conseguirá fazer uma média bem melhor por conta da rodovia, do estilão da rodovia, que é mais retinha, galera, não tem tantas subidas e descidas, certo? Outra coisa, além disso, quantidade de pessoas a bordo, quantidade de objetos, malas e tudo mais, galera. Um outro ponto que eu gostei, a litragem do tanque de combustível são 50 litros. É uma coisa que eu sempre levo em consideração, ainda mais para esse tipo de uso. Por exemplo, do Tracker apenas 44 litros. Então, quando você quer fazer uma viagem um pouco mais longa, estender um pouco o passeio, você acaba tendo que fazer mais paradas, porque essa litragem pequena, galera, não proporciona uma autonomia muito grande. E 50 litros está na média aí dessa categoria, certo? Outra coisa que eu gostei bastante, galera, a posição, a altura, você tem uma ótima visibilidade. Olhem só um pouco do comportamento dinâmico. Vou fazer uma curvinha um pouco mais acelerada aqui. Isso que eu gosto da Fernão Dias, esse mix de curvas, retas, acho muito bom, galera. A altura dos pedais sensacional, porque ó, consigo até fazer um punta-taco aqui. É claro que vocês não conseguirão ouvir muito bem, porque não tem o ruído da indução muito evidente, do escape, galera. Inclusive é bem silencioso o carro. A cabine aqui tem uma boa quantidade de materiais, fonos absorvente, então isola muito bem. É claro que em velocidades mais elevadas você consegue ouvir um pouquinho mais do barulho da ventania, mas isso é normal, galera, não tem muito por onde fugir. Quartinha, vou tirar um pouco do eco, galera. O eco ele deixa um pouco mais anestesiado a entrega, a aceleração, a abertura ali da borboleta, justamente para focar na economia. É nítido, quando você aperta aqui esse botãozinho, ele deixa o carro mais anestesiado, e quando você tira do modo eco, ele entrega um pouquinho mais da potência, ele fica um pouco mais ligeiro, arisco quando comparado com o modo eco, galera. O 12.4 caiu um pouquinho. Deixa eu voltar aqui pro velocímetro digital. O cluster aqui monocromático. Uma coisa, galera, que eu não curti tanto, esse carro vem equipado com direção elétrica para o uso urbano, show de bola. Você consegue fazer baliza, manobras, utilizar aí dentro da cidade no maior conforto possível. Entretanto, para o meu gosto, eu, Felipe, quando chega nesse momento aqui de estrada, velocidades mais elevadas, curvas, um trecho sinuoso, eu acho que ela poderia ficar um pouco mais rígida, ela poderia ser mais progressiva. Na minha opinião, ela continua muito molengona, galera. Isso eu não gosto. E na maioria dos carros aí dessa categoria que possuem direção elétrica tem esse mesmo problema. Então, muitas das vezes, para esse tipo de situação, confesso para vocês que eu prefiro uma direção hidráulica, porque olhem, galera, ele fica muito molengão, e isso eu não curto muito em altas velocidades. Altas velocidades entre aspas, né? Coloquem no limite da via, 110, 120 km, às vezes você dá uma leve esticada para fazer alguma ultrapassagem, 130, 140, galera. Acho que eles poderiam caprichar um pouquinho nesse ponto da progressividade. O freio é equilibrado, por mais que não tenha disco traseira. Essa aqui, dianteira, disco ventilado, traseira, tambor, galera. Não foge muito da categoria, inclusive o Tracker que eu tenho na garagem de casa também possui o tamborzão. Olha só, galera, quentinha aqui, full pedal. Deixa eu diminuir um pouquinho só para vocês observarem aquele teste, ó.
cravado 100 km por hora, mais ou menos 2.900. Ó, cravaram no 3.000 giros, 105, 106, vamos mais um pouquinho. Colocaram no 120 aqui só pra ver. 120 mais ou menos a 3.400, galera. O carro pesa cerca de 1.255 quilos, então a relação peso e potência não é uma das melhores, galera. Por exemplo, se vocês pegarem um Sandero com essa mesma motorização, será um carro muito mais ligeiro, mas o carro caminha bem, não deixa a desejar, galera. É aquele típico carro que vai te levar do ponto A ao ponto B de uma forma bem tranquila, proporciona algumas ultrapassagens com segurança, mas se você é aquela pessoa que gosta de andar na faixa da esquerda, dando limite do carro, farol para todo mundo, andar forte mesmo, eu recomendo que você parta para a versão que tem o motor com turbo compressor já, galera, por conta da potência. Inclusive aqui, ó, até um asterisco, porque essa nova motorização aí 1.3, eles mandaram muito bem na potência, hein, galera. Eu fiquei perplexo, como diriam alguns, perplexo com a potência que eles conseguiriam extrair de uma litragem muito pequena, 1.3 e uma potência dessa. É aquilo, não sei como será a longo prazo, confesso que comparando o teste de rodagem longa aí, eu apostaria mais no velho e conhecido aqui, aspiradinho. Mas no geral, para quem curte potência, é uma boa pedida. E outra, galera, não sei o que fizeram muito bem, mas onde todos estavam esperançosos, né, no ponto do consumo, parece que não acertaram muito bem a mão ainda. Creio que eles farão mais alguns ajustes, mais alguns acertos finos para melhorar esse ponto do consumo, galera. Quintinha, ó, tô dando full pedal agora, 125, 126, 130, uma descidinha, claro. Multimídia de 8 polegadas, esse pacote opcional, muito boa, né? Nitidez muito boa, e que eu sempre elogio também, galera, ele tem esse aspecto fosco. Então, por exemplo, um carro como esse, que está aquário, sem película nos vidros, e batendo um solzinho assim, é a melhor coisa que se tem, porque ele não reflete tanto, quando comparado com alguns aí que são aqueles brilhosos. É aquele típico exemplo que eu dou, né? É como se fosse uma TV de plasma e uma TV de LED. Essa é a pegada do LED, não reflete nada, galera. Entretanto, eu confesso que eu sinto falta de um botãozinho analógico aqui para desligar, ligar, alterar o volume, para fazer alguma navegação. Eu acho que é questão de costume, né? Mas eu acho muito mais prático, mais intuitivo. O sistema operacional tranquilaço, espelhamento Apple CarPlay, Android Auto. O que eu não curto tanto na Renault, galera, principalmente nesse multimídia, é que eles posicionam o USB bem aqui no próprio multimídia, na tela. Isso, por exemplo, se vocês pegarem Kwid, Sandero, é pior ainda, porque a entrada USB muitas das vezes é posicionada nesse ponto aqui onde eu estou com o dedo. Então fica com um cabo passando por cima da tela da sua navegação. Esse daqui é menos pior, mas eu acho que poderia ter uma entradinha aqui próximo à entrada 12 volts, a tomadinha 12 volts, seria muito mais organizado, galera. Aqui os botãozinhos de start stop, eco, a trave destrava, ar-condicionado analógico aqui, galera. Gela super bem, eu não estou com ele ligado nesse exato momento porque está com um certo friozinho. Instrumentação simples, mas bem funcional, galera. Dá pra enxergar tudo muito bem, tudo definido. A instrumentação aqui do cluster monocromático digital, ó, basicamente temos como opções temperatura do líquido de arrefecimento, aí tem algumas mensagens, odômetro total junto com parcial, consumo médio, ó, consumo instantâneo, autonomia, distância, velocidade média e o velocímetro digital, galera. Agora eu vou dar uma esticadinha aqui só para vocês verem de quarta. Eu curti os engates, galera. E a relação de marchas é relativamente curta, porque como não é um motor muito potente, o carro tem um certo peso, né, 1.255
quilos, precisa de uma relação um pouquinho curta, né? Esticando a quartinha, como ele vem. É o que eu sempre falo, galera. Eu curto muito carro manual, principalmente quando o carro é originalzinho, que não tem nenhuma proposta esportiva. Eu acho que você tem uma direção muito menos monótona quando comparado, por exemplo, com o mesmo carro, entretanto, com um câmbio automático, galera. Eu acho que você fica muito mais esperto, ligadão, com o carro na mão, né? Você tem um maior controle. Quintinha. O desempenho é ok, galera. É claro que, por exemplo, com 5 pessoas, porta-mala cheio, o carro vai ficar um pouco mais letárgico, mas nada fora do normal, galera. E uma coisa que eu gosto do Duster é essa pegada de robustez, né? É um carro sem muitas firulas, ele cumpre o seu papel, um carro robusto, galera. E as gerações anteriores aí, o que eu curtia bastante é aquela versão 2.0 AWD. Confesso que eu tenho muita vontade em dirigir aquele carro, especificamente em uma estradinha de chão batido, para conseguir observar mais do comportamento, ver como que é a entrega do motor, a tração, galera. Inclusive eu já vi alguns vídeos daquele carro lá mandando muito bem em um off-road, galera. É só vocês jogarem aí Duster AWD off-road ou em trilha, alguma coisa nesse sentido, que vocês conseguirão enxergar bastante. Muitas das vezes passando até a frente, passando por alguns obstáculos que os carros maiores não conseguem, galera. Olhem só, uma esticadinha aqui de 140, mas olhem o que eu falo, galera. O volante permanece um pouco muito leve. Poderiam caprichar nesse ponto, deixar um pouco mais rígido nessas velocidades, certo? Então é isso aí, galera. Acho que eu abordei os principais pontos. É um carro que eu gosto bastante, confesso para vocês. E inclusive na viagem que eu fiz até Portugal, a quantidade de Duster rodando, galera, Duster e Sandero, eu fiquei muito surpreso, viu? Só que lá, ao invés de ostentarem o logotipo da Renault, e claro, é o projeto, né? Lá eles são montados pela Dacia, galera, o projeto aí. Então é Dacia, Duster, Dacia, Renault, galera. E é muito bem vendido, viu? E é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo, esse rolezinho. Para quem não é inscrito no canal, considere se inscrever. Para quem não me segue no Instagram, siga lá, @Lipex, no lugar do I é o número 1. Até o próximo vídeo, valeu e falou. Fui!